Amados irmãos, vamos nesse instante abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 48. Salmo de número 48. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Salmo de número 48. Nos diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. Como o vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Alegre-se o monte de Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras. Amém. E Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amados irmãos, mais uma vez vamos abrir nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 4, desculpem. Versículo 25. E Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Colossenses, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 10. Mas primeiro leremos Efésios capítulo 5, versículo 4, desculpem, mais uma vez, Efésios 4, versículo 25, e depois Colossenses capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E agora Colossenses capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10, que nos diz assim: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Bem, amados irmãos, dando continuidade à série de mensagens que estamos trazendo e compartilhando todas as quartas-feiras,
Nós desenvolvemos essa série de mensagens com o seguinte tema, né? A igreja local e a preservação da unidade. Hoje, se Deus assim permitir, nós veremos 2 mandamentos, se não der, veremos apenas um, para desenvolvermos cada vez mais a unidade na nossa igreja aqui local. E este mandamento é: não mintam, né, uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Será que um cristão ele pode, sem perceber, mentir? E por que esse mandamento está aqui na Bíblia Sagrada? Porque o apóstolo Paulo, nos 2 textos que nós lemos, ele vem nos exortar para que deixemos a mentira e não venhamos mentir de uns para com os outros. Amados irmãos, quando nós lemos as Escrituras, vemos uma das mais impressionantes expressões de amor e unidade entre os primeiros membros da igreja de Jerusalém. E surgiu quando vários irmãos resolveram vender suas propriedades para ajudar com sustento os irmãos necessitados. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, né? Mas essa feliz comunhão que na igreja ali primitiva sofreu um terrível impacto negativo na hora em que Ananias e Safira procuraram enganar a igreja e caíram mortos aos pés do apóstolo Pedro. Quando nós vamos ver esse texto depois, esse texto nos mostra que Ananias e Safira, eles haviam vendido a sua propriedade sem a igreja pedir que eles desfizessem daquele bem material para ajudar os pobres. E eles resolveram fazer isto. E em comum acordo um com o outro, eles resolveram ficar com a parte do preço e contribuir com a outra parte para o ministério de assistência social naquela época da igreja primitiva. O grande problema foi que eles mentiram para a igreja, afirmando que aquele donativo representava uma renda total da venda pela qual eles fizeram. Mas o Espírito Santo, que é Deus, ele é um Deus zeloso pela pureza da igreja ali no seu nascedouro. O Espírito Santo revelou a Pedro o engano, e o próprio Espírito Santo aplicou a pena de morte física para aquele casal. E este acontecimento, amados irmãos, pode parecer para nós algo estranho, ou um tanto estranho, mas é fato, é verdade, está nas Escrituras e serviu como uma importante lição ali, aquela igreja nova, inexperiente, que estava no seu nascedouro, para mostrar que
a mentira e o engano não seria tolerado dentro da comunidade cristã, lá na igreja, no seu nascedouro. Porque mentir, amados irmãos, a um irmão, importa em estar mentindo ao Espírito Santo que nele habita. E a mentira, ela entristece ao Espírito Santo. É tanto que no texto aqui de Efésios, capítulo 4, nós lemos o versículo 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Porque se eu mentir para um irmão, eu estou mentindo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em mim e habita também na vida do meu irmão. E quando nós lemos aí, no versículo 30 do capítulo 4 também de Efésios, Paulo diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mostrando-nos que o quê? Quando nós não falamos a verdade, quando nós mentimos a um irmão, nós estamos mentindo ao Espírito Santo que está habitando naquele irmão, e estamos entristecendo o Espírito Santo que habita em nós e também na vida daquele irmão. Por isso, amados irmãos, parece um mandamento curto, mas de grande importância para a igreja. Não mintais uns aos outros. Colossenses nós vimos isso. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento e a imagem do seu Criador. Portanto, amados irmãos, o mandamento é: não mintam uns aos outros. E o que é mentir a um irmão? Mentir ao irmão é contar a ele, como verdadeiro, aquilo que nós sabemos que é falso. Vou repetir: mentir a um irmão ou a uma irmã é contar a ele ou a ela, como verdadeiro, aquilo que nós sabemos que é falso. Isso é mentir. É fazer qualquer distorção da verdade. É apresentar uma falsa imagem de nós mesmos ou de qualquer coisa com o intuito de enganar alguém. E, amados irmãos, vamos ser sinceros: se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, nós vamos também cair na mentira. Talvez podemos, de forma apressada, no nosso falar, podemos contar algo a um irmão ou a uma irmã, algo que pareça verdadeiro, mas no fundo, nós sabemos que aquilo é algo falso. Podemos apresentar também uma falsa imagem de nós mesmos, demonstrando ou querendo apresentar a mim. Vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu posso estar me apresentando aqui como sendo essa pessoa e interiormente eu não ser aquela pessoa que externamente eu sou. Isso é mentir.
E quais são os tipos comuns que podemos cair e estar mentindo ao Espírito Santo? Primeiro, abram comigo em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Vou ler apenas vou ler do versículo 16. Provérbios 6, versículo 16 ao 19, que diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. E o que é? Olhos altivos, olha só, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Amados irmãos, quero destacar apenas o versículo 17, a parte A, e o versículo 19 também, a parte A, que diz: olhos altivos, e língua mentirosa, Deus abomina. E o que é, amados irmãos? Olhos altivos. Olhos altivos se refere àquelas pessoas que se julgam melhor do que os outros e olham as pessoas de cima para baixo. Olham os outros com menosprezo, se acham melhor do que os outros. Estão mentindo, porque todos nós somos falhos, somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olhos altivos e língua mentirosa. A mentira é a omissão, a negação, a adulteração da verdade com o propósito de enganar as pessoas. E essas pessoas que têm olhos altivos, elas estão sendo enganadas, estão mentindo para elas mesmas e para Deus, e se tornam pessoas mentirosas. Mas também o versículo 19, a parte A, diz: testemunha falsa que profere mentiras. Esse é o pecado, e nós temos que ter cuidado aqui. Uma testemunha falsa também é uma pessoa mentirosa. É o pecado de inverter intencionalmente as coisas, para que o culpado seja tido como inocente e o inocente como culpado. Você já parou para analisar isso? Todas as vezes isso pode acontecer na igreja. Isso é uma área que creio que muitos líderes oram a Deus para não lidar com certa situação quando chama a disciplina eclesiástica. Quando algum irmão ou algum irmão está em falta, a Bíblia diz que nós devemos ir a esse irmão
conversar com esse irmão, corrigir esse irmão. Se o irmão ouvir, ganhaste o irmão. Se ele não te ouvir, vai até ele com um ou dois testemunhas. Se esse irmão ouvir as testemunhas e a ti, ganhaste o irmão. Mas se ele não ouvir, dize-o à igreja e leva para a igreja tomar a decisão. Mas é interessante que em todo o meio desse processo, quando o culpado está sendo tratado, está sendo disciplinado pela igreja, às vezes quem está cuidando, tratando, zelando por aquele irmão, para trazer aquele irmão à comunhão, muitas vezes o inocente é que está levando a culpa, e o culpado todos têm por inocente. Por isso, amados irmãos, é uma das coisas que nós devemos ter muito cuidado. É de nós termos nosso testemunho verdadeiro. Paulo diz: nada podemos contra a verdade, a não ser sermos a favor da verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque nós temos facilidade, nós temos habilidade para muitas vezes darmos o nosso jeito. Mas Deus manda nós sermos verdadeiros, falarmos a verdade de um para com o outro. Às vezes, amados irmãos, há processos disciplinares na igreja que muitas vezes há um desgaste muito grande dos líderes com as pessoas que estão sendo tratadas, e muitas vezes depois do caso passado, há pessoas que dizem: olha, não aconteceu nada daquilo, foi tudo mentira. Como se foi mentira? Se conversaram com aqueles irmãos confessaram os seus erros, e depois diz que foi tudo mentira. É aquilo. Testemunha falsa é o pecado de inverter intencionalmente as coisas para que o culpado seja tido como inocente e o inocente como culpado. Então, amados irmãos, o primeiro tipo de mentira que pode surgir no meio de uma comunidade cristã, e temos que ter cuidado, são acusações contra o nosso próximo. Temos que ter cuidado, temos que ter convicção ao acusarmos um irmão de algo, temos que ter certeza. Às vezes somos procurados por irmãos: olha, eu acho que aconteceu isso. Eu acho? Você tem que ter convicção. Aconteceu. Está errado. Você confirma isso, meu irmão? Minha irmã, na frente do seu irmão, da sua irmã, que está acontecendo isso? Não, eu não quero me envolver com isso. Então tem alguma coisa errada. Você não tem convicção da verdade. E tantas outras coisas podem acontecer. Este é o primeiro tipo, podemos dizer, comum, que pode acontecer e que nós, como igreja, temos que ter cuidado. Temos que falar a verdade e sermos testemunhas verdadeiras daquilo que é verdade. Mas também, agora abram comigo, lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que é o caso de Ananias e Safiras. Atos dos Apóstolos, capítulo 5.
Eu vou ler o capítulo 4, os dois últimos versículos, o 36 e o 37, para nós entendermos. Que diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 36 e 37. Depois nós leremos do capítulo 5 até o versículo 3, que diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Tudo bem, continua o texto. Aí vem, porque a nossa Bíblia tem uma divisão, mas o texto aqui é direto. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aí Pedro diz: conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, outro tipo de mentira que pode acontecer no meio cristão é considerado como mentirinhas, que não deixa de ser mentirinhas. Nem tem mentira grande, nem tem mentira pequena. Aos olhos de Deus, todas elas são mentiras. Como nós lemos aqui, Ananias e Safira, eles queriam demonstrar algo para a igreja, aquilo que eles não eram. Diferentemente de Barnabé, Barnabé vendeu uma propriedade e depositou todinho mesmo aos pés dos apóstolos. Só que Ananias e Safira quiseram demonstrar aquela mesma atitude que Barnabé teve diante dos apóstolos. Mas só que o quê? Satanás encheu o coração deles. Vá, rapaz, venda o campo. Chega lá e diga a todos que vendeu por tanto, e retém uma parte. Mas foi desmascarado pelo apóstolo Pedro. O Espírito Santo revelou ao apóstolo Pedro que eles estavam mentindo. O valor do campo não tinha sido aquilo. É tanto que Pedro diz: conservando, porventura, não seria teu, Ananias? E vendido, não estaria em teu poder? Você poderia ter vendido e ter dado a metade do campo, do valor que você vendeu. Mas você chegou e disse que vendeu todo aquele valor. Foi esse. Você mentiu. Olha a mentira como ela é sutil. Ananias e Safira queriam demonstrar para a igreja algo que eles, na verdade, eles não eram. Mentirosos. Um casal, talvez até bem visto pela comunidade daqueles dias, mas que vieram a morrer, tanto Ananias, depois foi Safira, aos pés do apóstolo Pedro. Então, amados irmãos, temos que ter cuidado. Não existe mentira grande nem mentira pequena. Toda mentira aos olhos de Deus é mentira. Omitir a verdade. Não teria sido melhor que Ananias e Safira tivessem dito: olha, eu só vendi, é a minha propriedade, eu vendi por tanto, mas eu quero depositar metade dessa propriedade que eu vendi, está aqui, eu quero doar para os pobres. Estava falando a verdade, mas mentiram. Olhos altivos, soberba, para mostrar que eles estavam sendo igual a Barnabé, mas no fundo, internamente, eles não eram sinceros.
Eles não tinham um coração totalmente doador para doar todo o valor do campo. Reteram uma parte e combinaram que o valor para depositar aos pés dos apóstolos. Mas também a outra forma da mentira surgir no meio do povo de Deus, e temos que ter cuidado. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Versículo 6. Provérbios 30, versículo 6, que diz assim: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, amados irmãos, nós podemos estar falando uma verdade, nós podemos estar enfeitando uma verdade, exagerando uma verdade, que no fundo vai se tornar uma mentira. Outra forma comum de mentira é esta: enfeitar ou exagerar a verdade. Fale a verdade como ela tem que ser dita. Nem fale de mais, nem fale de menos. Fale tão somente a verdade. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Às vezes nós queremos enfeitar uma verdade, e às vezes não é a verdade nua e crua, pura, como ela deve ser dita. Porque muitos têm receio de falar aquilo que é verdadeiro. Mas também, Provérbios aí, 24. Versículo 12. Se disseres, Provérbios 24, versículo 12. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Outra forma, muitas vezes, de nós nos desculparmos com a mentira, ou estarmos mentindo, sabe o que é? É a desculpa pelo pecado. Às vezes nós pecamos e negamos o nosso pecado. Nós estamos mentindo. E ainda dizemos, nós não soubemos, nós não sabíamos. Nós sabemos muitas vezes que muitas vezes não é para pecarmos, e muitas vezes negamos aquela prática do nosso pecado. Nós estamos mentindo a Deus. Se disserem não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações. Você pode dizer para o homem que não sabia, que você não pecou, que você não fez isso, mas aquele que pesa os corações está vendo, ele sabe. Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Aquele que conhece a profundidade, o que passa lá na fundo da sua alma, ele sabe que você está mentindo. Muitas vezes nós queremos racionalizar ou desculpar o pecado, quer nossa, quer do nosso próximo.
e estamos mentindo. Provérbios também aí, 17, 15. Essa aqui é fantástica. E temos que ter cuidado. Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Tem pessoas que justificam o perverso e condena o justo. O justo está agindo com a verdade, mas muitos estão dizendo que está agindo com injustiça. Aí o autor aqui diz: abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Aquele que justifica o perverso e aquele que o quê? Está condenando o que está falando a verdade. São abomináveis ao Senhor. Ou seja, tentam diminuir ou subestimar o caráter ou as ações do próximo. Eu ou você, como cristãos, podemos estar agindo com toda a verdade, e por falta até de vigilância de um irmão ou de uma irmã, alguém pode chegar para mim e para você e dizer: será que precisa de tudo isso? Será que ele está agindo com a verdade mesmo? Está condenando o justo e está justificando o perverso, a perversidade, aquilo que é mal. Mas também aí mais na frente, Provérbios 26. Brincadeirinhas que muitas vezes nós brincamos. Provérbios 26, versículo 18 e 19. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Que brincadeira boa, né? Você enganar o seu próximo e dizer: fiz isso por brincadeira. Mentiroso. Você fez porque você estava fazendo mesmo. A intenção estava lá no seu coração. Brincadeiras maliciosas, palavras muitas vezes torpes, que não edificam. É brincadeira. E temos que ter cuidado, amados. Paulo, escrevendo aos Efésios também, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que seja boa para edificação. E como muitas vezes, amados irmãos, nós tropeçamos no nosso falar, brincamos e às vezes até prejudicamos, enganamos o nosso próximo, e ainda diz: fiz isso, foi uma brincadeira que eu fiz, só para ver como ele reagia, brincando com a mentira. E mais na frente aí, Eclesiastes capítulo 5. Versículo 4 ao versículo 6, que diz: quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas, olha só, que a tua boca te faça o quê? Culpado. Nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência.
Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de te destruir as obras das tuas mãos? Amados irmãos, quantos votos nós fazemos a Deus e muitas vezes nós não cumprimos. Quando falo em votos, eu lembro logo do final de ano. Muitas pessoas são supersticiosas. Tá certo, nós devemos vir para o culto, o último culto do ano, agradecer a Deus, pedir a Deus pelo novo ano que nós adentramos. Mas as pessoas fazem tanto votos, muitas vezes, no dia de ano novo: olha, esse ano eu vou ser melhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para o Senhor, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí passa janeiro, tira férias, cai no esquecimento. Fevereiro, até que faz alguma coisa. Março, quando chega lá para o mês de abril, não se lembra nem mais do voto que ele fez ou que ela fez diante de Deus. Melhor é que faça um voto e cumpra a Deus, do que fazer muitos votos e não cumprir diante de Deus. Faça um, se puder faça dois, faça muito, agora cumpra. Senão Deus vai nos ter como mentirosos. Deixar de cumprir as promessas feitas a Deus e ao nosso próximo. Eu pergunto, amados irmãos, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, nós não estaremos mentindo para Deus e para o nosso próximo? Orai e vigiais para que não caias em tentação. Tantas pessoas oram por tantas coisas, só para pedir, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas muitos não oram, dizer: Senhor, me livra das tentações para que eu não peque contra Ti, para que tudo vá bem na minha vida. Jesus ensinou isso, a forma como nós devemos orar, que é chamada, muitos chamam a oração do Pai Nosso, que não é a oração do Pai Nosso, é a forma como nós devemos orar e nos dirigirmos a Deus. Então, amados irmãos, esses são tipos comuns de mentiras que podem surgir no meio do povo de Deus. Acusações contra o próximo. Talvez muitos achem que é uma mentirinha pequena. Exagerarmos a verdade a ponto de dizermos o que a verdade não está dizendo nem aquilo. Aí torna-se uma distorção. Desculpar o pecado, subestimar o caráter ou as ações do nosso próximo, muitas vezes com brincadeiras e votos que muitas vezes nós fazemos a Deus e não cumprimos, e Deus nos tem por mentirosos. Estamos mentindo. Amados irmãos, e vem a aplicação aqui para as nossas vidas. O que implica tudo o que eu falei até agora, os textos que nós lemos, para o dia a dia de nós cristãos? O mandamento de que nós, os cristãos, não devemos mentir uns aos outros, tem várias implicações para as nossas vidas. A primeira: os cristãos devem ser sinceros e abertos em todos os seus contatos sociais. E o que é isso? Amados irmãos, tem pessoas que é uma coisa na igreja, é uma postura na igreja,
E lá fora tem outra postura. Se comporta de uma forma na igreja e lá fora se comporta de outra forma. Às vezes vê um irmão na rua e corta até caminho para não falar com aquele irmão. Que qualidade de cristianismo é esse? Eu só sou irmão na igreja? Por isso que muitos, nesta batalha espiritual contra Satanás, que ele é o pai da mentira, todo cristão, como diz Paulo em Efésios capítulo 6, deve vestir-se da armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E essa armadura, se você ler Efésios capítulo 6, começa justamente pelo cinto da verdade. Você tem que ser primeiramente verdadeiro. Seja quem você é. Eu na igreja tenho um linguajar, lá fora o meu linguajar é outro. Na igreja eu me visto até decente, com ordem e decência, mas eu tenho outro guarda-roupa em casa que não é para vestir na igreja. Isso é o quê? Isso é mentira, isso é falsidade, isso é falso testemunho. Eu devo me vestir na igreja, eu devo me vestir lá no meio da sociedade, da mesma forma que Deus me vê na igreja. O crente nunca deve ter dois guarda-roupas, tem que ter só um guarda-roupa. Ele deve se vestir com ordem e decência, ele deve falar a verdade. Fale dentro do seu linguajar que você fala na igreja, fale lá fora. Tem pessoas que lá fora têm até vergonha de demonstrarem ou se apresentarem como crentes. Quando estão lá fora, diz: você é crente? Aí, bem fraquinho aqui, sou sim. É o crente, sou sim. Eu sou, para a glória de Deus, sou um cristão, remido pelo sangue de Jesus. Esta é a primeira implicação. Os cristãos devem ser sinceros e abertos em todos os contatos sociais, seja na igreja, seja lá fora, porque nós fomos chamados para sermos luz em meio às trevas. Ser luz onde só há luz é muito fácil, é mais um luzeiro, mas ser luz onde é trevas é diferente. Talvez seja só você, e você tem que brilhar lá no meio das trevas. Se acrescentar mais algum refletor aqui, muitos não vão nem perceber, mas apaguem todas essas luzes aqui, apaguem as luzes aí da rua, fiquem tudo no escuro e acenda um fósforo aqui, e você lá fora vai reluzir a luz que está aqui dentro. Assim é o cristão que foi enviado para o mundo. Deus nos tirou das trevas, nos tornou filhos da luz, para brilharmos lá nas trevas. O cristão deve ser sincero, aberto em todos os seus contatos sociais. Ele tem que demonstrar aquilo que ele é, da igreja, perante Deus e perante a sociedade.
Mas em segundo lugar, não mentir, isso vai ajudar o bom funcionamento do corpo de Cristo. E é essencial que todos os membros sejam honestos e confiáveis. Qualquer forma de engano prejudicará o ministério mútuo da igreja. Vou fazer uma pergunta aqui retórica. Nós somos honestos mesmo uns para com os outros? Nós confiamos mesmo uns nos outros ou não confiamos? Se nós não formos sinceros, se nós não confiamos uns nos outros, nós estamos mentindo para o Espírito Santo. E vai prejudicar o ministério mútuo na igreja. Mas também em terceiro lugar, a terceira implicação, eu já estou concluindo. O cristão, ele é capacitado todos os dias, cada vez mais, a encher, a conversar tão somente tudo aquilo que é verdadeiro. Ele não se enche porque ele não quer. Foi essa recomendação que o apóstolo Paulo fez. Abra aí Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 8. Veja o que é que Paulo vai dizer. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, olha só, vai numerando aí, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o quê? O vosso pensamento, a vossa mente. O cristão, ele tem tudo que precisa em suas mãos para ser cheio da verdade, para testemunhar a verdade, viver a verdade. Mas muitas vezes nós não tomamos essa recomendação e não praticamos essa recomendação aqui do apóstolo Paulo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a sua mente. O cristão, ele é capacitado cada vez mais a encher sua mente, seus lábios, de tudo aquilo que é verdadeiro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se estivermos cheios da verdade, iremos falar a verdade. Se estivermos cheios de engano em nossos corações, só virá engano, mentira. E a quarta e última implicação: para que tenhamos diante do mundo um testemunho autêntico, é preciso que nos apeguemos de todo o coração à verdade, porque precisamos preservar o mútuo amor, a sinceridade, a fidelidade do corpo de Cristo, que recebemos da parte dele, de não mentirmos uns aos outros.
Para que o corpo de Cristo funcione em amor, é preciso que todo cristão possa contar com a sinceridade total de uns dos outros. Senão, é uma farsa. Para que o corpo funcione em amor, é preciso que todo cristão possa contar com a sinceridade total de uns para com os outros. A vida do corpo e o testemunho de Cristo dependem, em grande parte, da nossa obediência a este mandamento. Não mintam uns aos outros. Sejam sinceros, sejam confiáveis. Falem a verdade. A Bíblia nos ensina, amados irmãos, ficou escrito, consequências terríveis podem vir à nossa vida quando nós não obedecemos esse mandamento. No primeiro livro da Bíblia, Eva foi enganada pela mentira da serpente. Ela deu ouvido ao diabo. Ela veio distorcendo a verdade de Deus. E o fato de ter ouvido a uma mentira foi o começo da queda de toda a humanidade. Por isso, todos nós já nascemos com a semente do pecado em nossos corações. A desobediência a Deus tem um alto preço. Podemos ver a vida de Sansão também. Sansão mentiu 3 vezes para Dalila. Se envolveu com a prostituta. Tudo de brincadeira. Mas quando o assunto é mentira, o diabo tira proveito. Sansão revelou seu segredo a Dalila, abriu uma brecha para que Satanás entrasse e destruísse a vida dele. O que começou com uma brincadeira de Sansão, terminou numa tragédia. Ficou cego, e passou o resto dos seus dias sendo zombado pelos ímpios. E como vimos também Ananias e Safira, mentiram ao Espírito Santo. Eles aceitaram a sugestão do diabo e não mentiram somente a Pedro, mas ao próprio Deus. Amados irmãos, uma verdade é que a Bíblia fala. Muitas vezes, quando nós mentimos, ou negamos, ou testemunhamos, pensamos que aquilo ali vai ficar oculto. Mas o Deus que lida com os homens ontem é o mesmo também hoje. E nos mostra nas Escrituras as consequências que virão quando nós agimos com a mentira. É triste vermos muitas vezes tantos cristãos considerados servos sendo taxados de mentirosos. Isso parte do coração. Mas a Bíblia manda que devemos fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz de uns para com os outros, falando a verdade de uns para com os outros. É preciso empenho, esforço de cada um, e a vontade do Senhor é que todos
hajam com sabedoria e com a verdade. Jesus, amados irmãos, os ensinamentos de Jesus, se você lê os evangelhos, eles foram muito diretos. Jesus ele não enfeitava muito a verdade, ele falava direto. Mateus 5:37. Seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Quando queremos desculpar, queremos dar um jeito na mentira, vem do maligno. Ou é sim, ou é não. Seja as tuas palavras sim, sim, ou não, não. O que passar disso é do maligno. Será que Jesus ensinou errado? Será que Jesus não está falando muitas vezes para nós que estamos aqui nesta noite? Que muitas vezes nossas palavras não é sim, sim e não é não, não? E muitas vezes rodeamos, nem dizemos sim, nem dizemos não. Se errei, estou errado. Baixe, confesse, deixe aquele pecado e volte para Deus, que Ele é rico em perdoar. Mas não fique querendo dar uma volta, né? Contornar, justificar, seja qual for o erro que nós cometemos. Que Deus, amados irmãos, Ele use de misericórdia conosco, porque nós carregamos, nós somos novas criaturas em Cristo, nós temos uma nova natureza, mas ainda nós carregamos, sabe o quê? Um velho homem ainda dentro de nós. Alguém já disse, com sabedoria, que todo cristão que busca viver uma vida de santificação, quando ele dá 2 passos, sobe 2 degraus de santidade, o velho homem fica puxando ele, querendo que ele fique onde ele está, ou derrube e ele volte degraus abaixo. A nossa velha natureza, ela nunca vai querer subir em santidade, em verdade, em amor, em obediência a Deus. Ela vai querer sempre estar o quê? Fazendo com que justifiquemos as nossas atitudes que não glorifiquem a Deus. Esse é o velho homem. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, diz: fazei, pois morrer a vossa velha natureza terrena, que ainda existe dentro de você. Matem o velho homem, senão o velho homem vai matar vocês. Irá matar vocês. É uma guerra. E como é que eu mato o velho homem? A velha natureza que existe dentro de mim. Você quer matar alguém? Nem dê comida, nem dê água. Não alimente. Não alimenta a velha natureza, senão ela vai crescer dentro de você e vai ficar manifestada na sua vida. Alimente-se com o Espírito Santo, para que cresça em santidade. Mas a velha natureza, as inclinações passadas, não alimente, porque se você alimentar, ela vai botar você lá no chão, e você vai ser envergonhado diante dos ímpios. Não mintam uns aos outros. Parece uma coisa, né? Tão simples, né? Não mintam uns aos outros, mas uma coisa tão séria aos olhos de Deus, porque a mentira procede do diabo, e o diabo é chamado o pai da mentira, e o Deus que nós servimos é o Deus de toda a verdade. Nele não há engano,
nele não há mentira. E como filhos desse Deus, nós devemos andar em toda a verdade. Que Deus nos ajude e que Deus, amados, conceda graça para que possamos obedecer este outro mandamento, para preservarmos a unidade na igreja local pelo qual nós pertencemos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.